Olá, que alegria estar com você em mais uma prosa. Aqui nós temos espaço para boa conversa, informação útil e assuntos que fazem a diferença no campo. Quer saber como garantir a qualidade do solo para a segunda safra? O que fazer para eliminar os pulgões da pimenteira? Qual é o papel da tecnologia no desenvolvimento agropecuário? Aqui, a voz do campo vira a resposta. Aqui no estúdio tem prosa sobre a safra de milho em Goiás, as cotações do mercado agro e música boa daquele jeito que a gente gosta. Vem comigo, porque o Prosa no Campo já começou! No Prosa no Campo, a voz de quem vive o campo vira a resposta. A primeira dúvida vem de Trindade. O João Pedro quer saber qual a melhor estratégia para manter a qualidade do solo e ter bons resultados na segunda safra. Vamos ver. Meu nome é João Pedro, falo aqui de Trindade. Eu queria entender como que funciona a questão da safra e safrinha. Nós já sabemos que a primeira safra, que geralmente é de soja, ela exige muito do solo. Eu queria entender como que está sendo a melhor estratégia para fazer uma suplementação no próprio solo. Para garantir que a segunda safra não seja tão ruim, que ela não tenha falta de nutrientes no solo e ela acabe sendo prejudicada na produção. Eu queria entender esse quesito. Quem responde à dúvida do João Pedro é o professor da PUC Goiás, Jales Teixeira Chaves, agrônomo e pós-doutor em produção vegetal. Professor Jales, o que o produtor precisa fazer para manter o solo saudável na segunda safra? Olá, João Pedro. É muito bom ter você aqui. Eu vou tentar sanar a sua dúvida em relação à primeira e segunda safra, chamada safra e safrinha. Bom, é muito tradicional no Centro-Oeste nós temos duas safras, uma primeira safra de soja e uma segunda safra de milho. Quando isso é possível, quando a janela climática permite essas duas safras, quando as condições climáticas permitem que a soja seja plantada mais cedo, sendo sucessionada por um cultivo de milho. Isso é muito tradicional aqui no Centro-Oeste, cada vez mais. E essa sucessão é importante, trazendo aí lucratividade para o produtor e grandes produtividades. Bom, a sua preocupação em relação ao manejo do solo. A soja, ela é uma cultura mais exigente, então a exigência da soja é muito grande em relação a vários nutrientes. O milho também, mas o milho é um pouco menos exigente que a soja. Então a sucessão acaba favorecendo uma cultura menos exigente após uma cultura mais exigente, onde você tem que caprichar aí na correção do solo. E outro fator, uma das grandes preocupações que a gente tem no solo, durante a safra e a safrinha, é a questão do fósforo, que é um elemento que é pouco móvel no solo. Então esse elemento pouco móvel, ele tem que ser aplicado e mantido em concentrações altas, tanto para a safra quanto para a safrinha. Já o manejo do nitrogênio e potássio, eles podem ser aplicados depois do que nós chamamos de cobertura, depois que as plantas já germinaram. No caso da soja, quando é feita a inoculação, a gente não aplica normalmente o nitrogênio. A fixação de nitrogênio é feita por bactérias diazotrópicas que acabam fixando esse nitrogênio. Então a gente faz a cobertura com o potássio. E na cultura do milho, quando se faz o plantio, se corrige, se pode corrigir aí nitrogênio, fósforo e potássio. Quando não, a gente aplica em cobertura o nitrogênio e o potássio. Isso é, quando o nível de fósforo ele é ideal, e normalmente isso acontece lá no plantio direto, Então a gente só faz a cobertura com o nitrogênio e com o potássio. Dúvida respondida? Agora a prosa é aqui na capital. O Sidney quer saber como eliminar os pulgões da pimenteira. Vamos acompanhar. Meu nome é Sidney Barros, daqui de Goiânia, e eu gostaria de saber como remover o pulgão das pimenteiras sem usar algum aditivo químico. Quem responde a dúvida do Sidney é a professora da PUC Goiás, Laisla Moraes Coelho, agrônoma e doutora em genética e melhoramento de plantas. Professora Laisla, como o Sidney pode fazer? Olá, Sidney, obrigada por ter mandado aí a sua dúvida. Eu estou aqui numa plantação de pimentas, elas estão bem pequenas, foram transplantadas na semana passada. E o pulgão aí, que é a praga que está atacando a sua pimenteira, é uma das principais pragas na cultura da pimenta. O pulgão, ele suga a seiva dessas plantas, então atrapalha o desenvolvimento da sua planta e, além disso, causa enrugamento nas folhas. Então, para o manejo orgânico, que realmente é a melhor opção aí para sua casa,
Eu vou te dar duas opções. Primeiro, a gente tem um sabão potássico, que você pode comprar em casa agropecuária ou de jardinagem. Geralmente, ou vem pronto para aplicar, ou pode ser que você tenha que diluir. E aí você aplica diretamente onde estão os pulgões. Os pulgões, geralmente, eles ficam na parte de baixo das folhas, principalmente naquelas folhas mais verdes ou nos brotos menores. E o sabão potássico, ele age diretamente no pulgão, né? Então é contato com o inseto. Pode aplicar no início da manhã ou no fim da tarde. Cuidado para não aplicar nos horários muito quentes, porque isso pode ocasionar algum tipo de queimadura ou injúria na sua planta. A outra opção pode ser o óleo de ninho, que também pode vir pronto para aplicar ou você tem que diluir. Nessas duas opções, a diluição vai ser conforme a recomendação do fabricante. O óleo de ninho, ele já é um pouco diferente do sabão potássico. No caso dele, ele tem uma ação inseticida e também repelente. Então você pode aplicar em toda a sua planta, principalmente nesses brotos mais novos, nas folhas mais verdes, porque ele vai repelir o aparecimento do pulgão. Então, bom cultivo aí para você. E lembrando, só mais um detalhe, o sabão potássico você pode aplicar por uns 5 dias seguidos. Já o óleo de ninho, você aplica ele uma vez por semana, né? Tente não passar de 3 semanas seguidas aplicando o óleo de ninho, né? E aí, depois você pode parar de aplicar esses produtos e aplique sempre que aparecer novamente esses insetos. Agora quem participa da nossa prosa é o Elis Marcos, também aqui de Goiânia. Ele quer saber qual é o papel da tecnologia no desenvolvimento agropecuário. Vamos ver. Meu nome é Elis Marcos Monteiro, estou falando de Goiânia e eu só queria tirar uma dúvida com vocês. A minha dúvida é o seguinte: qual é o papel da tecnologia com a Embrapa no desenvolvimento agropecuário do Brasil? Eu sei que existe aí uma parceria, né? E eu queria tirar essas dúvidas. E essa parceria, ela auxilia muito no produtor rural e também na produção agrícola. E aí eu queria que vocês me explicassem mais a fundo um pouco como que funciona essa parceria, como que essa parceria é feita e qual é o desenvolvimento da tecnologia com a Embrapa e qual o papel dela fundamental para o produtor rural, tanto o produtor como o agricultor, o agrícola. Quem responde à dúvida do Elis Marcos também é o professor Jales. Professor Jales, o que podemos destacar nesse contexto? Olá, Elis Marcos. Muito obrigado pela sua participação. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é uma instituição vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. E ela tem por missão o desenvolvimento tecnológico para pequenos e grandes produtores e que acabam contribuindo aí com a produtividade agropecuária do nosso estado e do nosso país. A Embrapa surgiu na década de 70, visando desenvolvimento tecnológico e assistência técnica ao produtor rural. Quanto à sua pergunta em relação às parcerias, a Embrapa tem uma série de parcerias junto ao produtor, como por exemplo, pesquisas que podem ser realizadas em campo, unidades demonstrativas das tecnologias que são desenvolvidas pela Embrapa, novos cultivares, desde frutas, grãos, plantas ornamentais, entre outras, manejo, tecnologia de equipamentos, tudo isso é desenvolvido na Embrapa. E essa parceria pode ser através de cooperativas, associações, pesquisas junto aos produtores rurais, unidades demonstrativas que a Embrapa tem, dias de campo, cursos, palestras que você pode encontrar inclusive na internet, fornecendo uma capacitação aos produtores rurais. Então tudo isso tem contribuído e muito para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. E está aí a orientação. E é claro que nós agradecemos a participação de quem envia as perguntas e também a colaboração dos especialistas da PUC Goiás. E você? Você também pode participar da nossa prosa, viu? Envie sua pergunta para o WhatsApp 629-9472-1022. É só falar o seu nome, a cidade de onde está falando e contar a sua dúvida. Você vai ser orientado por um especialista aqui da PUC Goiás. Agora você vai ver que o feijão dobrou de preço nas últimas semanas. Quem te conta os detalhes é o repórter Alexandre Paes.
Quem passou pelo corredor dos grãos no supermercado levou um susto. O feijão, um dos itens mais tradicionais na alimentação do brasileiro, ficou bem mais caro em pouco tempo. Vejo mais preço, porque a gente tem que comer, né? Então, mas as coisas aqui ficaram mais caras, bem mais caras. E não é apenas impressão de quem faz compras. Os dados apontam que esse item quase dobrou de preço. A valorização chamou a atenção por ocorrer em um período curto de tempo e impactar diretamente um alimento considerado básico na mesa das famílias. O que aconteceu este ano? A gente, acompanhando aqui os preços do IFAG, a gente chegou a registrar preços até de R$450 no último mês. Nesse momento, a gente já tem um preço um pouco abaixo dos 400, e isso influenciado pela baixa oferta do produto que a gente teve. Na época da chuva, a gente teve muitas chuvas, né, que comprometeram as lavouras plantadas lá nas águas. Com a vinda da seca, a gente teve, né, produtores optando por não plantar o feijão, e agora, na terceira safra, né, que vai entrar ali a partir de agosto, a gente entende que vai entrar um pouco de produto no mercado e que vai puxar esse preço desse feijão um pouco mais para baixo. A cada dia que se passa, tem ficado mais difícil levar o feijão para compor o prato com arroz na mesa dos brasileiros. Segundo os dados do setor supermercadista, cerca de 100% é o valor de aumento que esse produto aqui teve nas últimas 3 semanas. Para se ter uma ideia, o feijão carioca, que é comum na mesa dos brasileiros, saltou de R$ 6,99 o quilo para quase R$ 13,00, prejudicando o consumo e também o equilíbrio da cesta básica. O especialista explica que a alta está ligada principalmente à redução da oferta do produto, questões climáticas em regiões produtoras e a menor disponibilidade da leguminosa no mercado contribuíram para pressionar os preços. E quem espera uma queda rápida pode ter que aguardar um pouco mais. Eles avaliam que o comportamento dos preços ainda depende das próximas safras e das condições climáticas nas regiões produtoras. A gente teve o impacto do clima, o excesso das chuvas proporcionou uma redução na qualidade do feijão, fez elevar o preço. E aí, por esse período de seca, o produtor optou por não plantar o feijão e jogou lá para a última safra, que vai ser o cultivo irrigado. A carne bovina brasileira bate recorde de exportações em 2026. O resultado fortalece o setor, mas também levanta preocupações sobre os preços no mercado interno. A carne bovina é um dos principais produtos da pauta exportadora brasileira. O setor gera divisas, empregos e fortalece a economia nacional. Agora que a China ela declarou o Brasil livre da aftosa. O governo atual ele abriu 600 novos mercados para produtos brasileiros. A maioria dentro da Ásia Central. Então, quer dizer, as vendas, de maneira geral, as compras, elas são feitas em dólar. Então hoje há uma preocupação do pecuarista de produzir para exportar. Porque o custo operacional do produtor, ele tira onde? No preço que ele vende. Então a tendência é cada vez mais se produzir de escala industrial para exportação. Em maio, o Brasil exportou 297 mil toneladas de carne bovina, alta de 17,8%. A receita chegou a quase 2 bilhões de reais. Com a demanda internacional aquecida, a maior parte da produção de carne bovina segue diretamente para o exterior. Cenário que pode provocar a redução da oferta no mercado interno e fazer com que os preços ao consumidor brasileiro sofram aumento. Em Goiânia, a carne segue com preços elevados. As mais comuns, como a 100, podem ser encontrados a partir de R$ 34,90 e chegar aos R$ 36,00, dependendo do estabelecimento. A gente vê agora, nesse primeiro trimestre, né, todas as informações de que exportações vêm batendo recorde em cima de recorde, né? E isso faz com que a oferta do produto, né, seja menor do que a procura. E isso pressiona o preço aqui para nós no mercado interno, principalmente aqui no varejo, de forma bem expressiva. A expectativa é de continuidade nas exportações, apesar das incertezas do comércio internacional. Mas a diversificação dos mercados deve ajudar a reduzir os riscos ao setor. As pessoas às vezes confundem. Quando o presidente Lula fala
que ele abriu 600 novos mercados, as pessoas falam, mas tem só 180 países. Mas cada país tem vários mercados dentro deles. Se nós compararmos Goiás, por exemplo, com um mercado, nós temos com uma possibilidade de mercado, nós temos 246 mercados aqui. Cada cidade seria um mercado, entendeu? Então, assim, as possibilidades para os produtos brasileiros, principalmente agora, essa relação Mercosul, União Europeia, são imensas. Especialistas recomendam a pesquisa de preços, aproveitamento de promoções e substituição por proteínas mais acessíveis para economizar. O que o consumidor tem que fazer? Pesquisar, não ir no primeiro mercado, né? Olhar aquilo que de fato põe no bolso dele, né? E no mais, a economia vai continuar gerando. Vamos conferir agora as cotações de mercado. Em Goiás, o milho continua sendo negociado na faixa dos R$ 52,00 por saca. A soja apresentou valorização e voltou a ficar acima dos R$ 113,00 por saca. O feijão carioca também registrou alta e permanece acima dos R$ 338,00 por saca. Enquanto o sorgo teve uma leve valorização e é comercializado na faixa dos R$ 44,00. Na pecuária, a arroba do boi gordo está cotada em média a R$ 325,00, enquanto a vaca gorda é negociada em torno de R$ 302,00. Agora você vai ver que a 23ª edição da Agro Centro-Oeste Familiar teve como tema a importância e o papel das mulheres na agricultura familiar. Nascida em Vianópolis, interior de Goiás, suas raízes são do campo. Seu pai produzia mandioca e verdura, mas com as dificuldades do dia a dia, a vida tomou outro rumo, até que a terra a chamou de volta. De 15 para 17 anos que eu voltei para as minhas raízes. Sou descendência de índio com português, acho que é isso que puxa muito, né? Não sabia nunca fazer o que eu faço hoje. Aí, esquecendo totalmente o lado financeiro, né? Fui para as minhas raízes, comecei a trabalhar com geleias, me apaixonei. A história de Sônia também vem da terra. Ela escolheu o município de Terenos, no Mato Grosso do Sul, para comprar seu pedacinho do céu. Hoje, ela vive de seus doces. Quando eu vi esse tema do Agro Centro-Oeste desse ano, eu me senti muito representada, porque, na verdade, na agricultura familiar, a mulher é a força. Às vezes se fala que o homem é a força da casa, de tudo, mas somos nós mulheres que idealizamos, que construímos, que puxamos a fila literalmente. A força é da mulher. São milhares de histórias de mulheres que vivem da terra e que fazem a diferença no campo e nas suas famílias. O tema da feira esse ano reforçou uma realidade da agricultura familiar. As mulheres são a força. Só aqui nos estandes, mais de 80% dos 200 estandes de expositores são de mulheres. O objetivo da feira é dar visibilidade aos agricultores familiares. Então a gente tem várias atividades acontecendo durante essa semana com temas próprios da agricultura familiar. E trazer o protagonismo para a mulher como tema desse evento é muito importante porque as mulheres sempre estiveram na agricultura e na pecuária, produzindo esses alimentos, transformando esses alimentos e comercializando esses alimentos. Então, quando a gente pensa em alimentos, a gente sempre pensa no produtor e esquece a produtora. E as mulheres estão junto, produzindo, né, plantando, colhendo, transformando e comercializando esses alimentos. A agricultura familiar é responsável por colocar comida na mesa de milhões de brasileiros. Segundo o último censo agropecuário, o setor representa mais de 76% dos estabelecimentos rurais do país e gera a maior parte dos empregos no campo. Em Goiás, são mais de 95 mil propriedades familiares espalhadas pelo estado. A gente tem mais de 100 atividades entre cursos, palestras, dia de campo, rodas de conversa. Então são muitas atividades para o público muito geral. Desde criancinha a gente tem atividades para os pequenos, que vêm das creches, até para os idosos. Então é atividade para todo mundo, para profissionais das agrárias, profissionais de outras áreas, mas para dona de casa também. Entre as geleias, doces, temperos, artesanatos e tantos outros produtos, o que se vê aqui vai muito além da produção rural. São mulheres que cultivam oportunidades
sustentam famílias e ajudam a manter viva uma atividade essencial para o país. Lá tudo se transforma em doce, que é o nosso carro-chefe. O leite a gente coleta todos os dias e produzimos queijo, requeijão. Eu já tenho uma agroindústria, muitos dos meus produtos são certificados já. E estamos construindo casa nova, cerca, energia solar e nunca, eu tenho muito orgulho de dizer que nunca nós trabalhamos para ninguém. A terra ela é fértil, a terra é rentável e quando a gente pega isso com muito amor, a gente leva adiante. E no próximo bloco, a nossa prosa continua. Vamos falar sobre a expectativa para a safra de milho aqui em Goiás. É depois do nosso comercial, bem rapidinho, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre as expectativas da safra de milho aqui em Goiás. Quem está comigo para essa prosa é a Cristiane Amorim, gerente de inteligência de mercado agropecuário da SEAPA. Cristiane, seja bem-vinda à nossa prosa. Obrigada, Rayane. Quero agradecer essa oportunidade de poder falar do agronegócio do estado de Goiás, especialmente sobre um tema tão importante como a produção de milho, que tem apresentado um desempenho tão positivo. Cristiane, para a gente começar, qual que é o cenário atual da safra de milho aqui em Goiás? Porque a gente sabe que nós temos aí boas expectativas, né? Então, como está isso? De onde vêm essas expectativas? Por quê? Bom, Rayane, antes de tudo, eu penso que seria importante contextualizar sobre o nosso agronegócio, que é um dos pilares da economia do estado de Goiás. Ele tem uma participação significativa na geração de renda, na geração de empregos, nas exportações, no desenvolvimento regional e ocupa uma parte importante, o setor ocupa uma parte importante na formação do PIB goiano. E o estado de Goiás tem uma participação muito forte no agronegócio e ele se destaca no cenário nacional justamente pela força das cadeias produtivas, pela integração que existe entre pecuária, lavoura e a indústria, além do elevado nível de tecnificação na agropecuária. O milho, neste cenário, tem um papel extremamente importante. Ele, além de estar entre os principais grãos cultivados no estado, ele tem uma versatilidade muito grande, ele é uma participação estratégica, eu diria, onde ele está inserido na produção animal, na nutrição animal, direcionada ali na formulação de rações para a bovinocultura de leite, de corte, na avicultura, na suinocultura. Além disso, ele tem uma destinação que está crescendo cada vez mais para a produção do etanol a partir do milho, né? E isso tem contribuído muito fortemente para aumentar essa demanda interna pelo produto, né? E além também da nutrição, do direcionamento para a nutrição humana, né? E isso torna o milho um produto de uma importância muito grande para a economia do estado. A gente percebe assim que a cadeia tem sido cada vez mais estruturada e tem contribuído para esse desenvolvimento. Nessa safra vou repetir. Nessa safra, nós tivemos uma leve redução da produção em relação à safra anterior, visto que nós tivemos um recorde. Então, seria muito difícil manter, né, esse nível alto. Nós tivemos condições extremamente favoráveis na safra anterior, mas essa safra também tem apresentado um desempenho bastante positivo, um desempenho que é puxado ali por vários fatores, né, e que podem justificar, explicar essa performance, né, e a gente pode mencionar aí, por exemplo, as condições climáticas, mas também o nível de tecnificação cada vez maior utilizado pelos produtores do estado, né, que têm investido numa produção com manejo mais eficiente, com o uso de sementes melhoradas, de alto potencial produtivo, né, e que tem contribuído para o desenvolvimento da safra no estado de Goiás. Na safra anterior, nós tivemos aí um volume histórico, recorde, né, como você falou.
E agora, seria muito otimismo da nossa parte a gente dizer que a gente caminha para a segunda maior safra? Nessa safra, nós tivemos alguns desafios que realmente nós não vamos ter o mesmo desempenho, né? Não vamos conseguir alcançar a mesma performance da safra anterior, mas ainda assim vai estar entre um dos maiores volumes da série histórica de produção do estado de Goiás. A primeira safra, nós tivemos aí um recorde de produtividade. Foi uma safra que nós tivemos as condições climáticas favoráveis lá no início, quando ela estava sendo plantada, no final do ano, né? E logo no início do ano, nas fases de desenvolvimento da planta, nós percebemos que as condições climáticas estavam favoráveis em todo o tempo. Porém, junto com esse milho, primeira safra, nós também tivemos outros cultivos, como a soja, né? E que o milho, segunda safra, que inclusive é a principal safra para o estado de Goiás, nós já tivemos uma janela encurtada, em razão porque foi estendida a janela da soja, a primeira safra. Então, a nossa segunda safra já entrou com uma janela extremamente apertada, que os produtores estariam realmente cientes de que poderia haver essa dificuldade na finalização da safra, e que é o que está ocorrendo. E isso também explica a leve redução de área plantada que nós tivemos. O produtor, no momento do seu planejamento, ele avalia todos esses aspectos, inclusive as próprias condições climáticas, e percebendo que seria realmente, enfrentaria essas dificuldades das condições climáticas na finalização da lavoura, ele muitas vezes faz a opção por outro cultivo. E aí nós tivemos essa redução de área, que também implica numa redução da produção. Quando a gente fala, Cris, eu já estou chamando a Cris de Cris, porque aqui é assim, veio prosear comigo, eu já considero íntimo. Vocês estão vendo, né, gente? Como eu sou dessas. Qual que é o cenário de Goiás hoje? Vamos ver assim, se você consegue entender a minha pergunta. Na verdade, eu quero saber qual que é a importância de Goiás hoje na produção nacional de milho, quando a gente fala a nível Brasil. Muito interessante essa pergunta, Rayane, porque o estado de Goiás tem um destaque no cenário nacional em diversas cadeias produtivas, na produção de grãos como um todo, e o milho tem um destaque especial também pelos fatores que a gente mencionou, da destinação do milho para as exportações, para a indústria, para a formulação de ração, que a grande parte da produção do milho é destinada para a produção de ração animal. E aí entram as várias cadeias que nós mencionamos aqui, então a produção de proteínas de forma geral, e isso é um papel extremamente estratégico, né, da produção de milho, atender várias cadeias, além da indústria bioenergética, né, para a produção do etanol de milho. Então, o estado de Goiás tem esse destaque no cenário nacional, em diversas cadeias produtivas, e o milho faz parte dela. Com essa atenção especial que o produto milho tem, que o produto possui, de atender diversas cadeias, né? Então, o que acontece no desenvolvimento, no desempenho da produção de milho, vai refletir diretamente nas demais cadeias. Daí a grande importância, né, do milho. E sim, o estado de Goiás sempre esteve aí nas lideranças, em posições de lideranças, né, na produção, e isso é claro, graças aos investimentos que os produtores têm feito, né, que ele tem buscado se profissionalizar, tem buscado implementar manejos cada vez mais eficientes, fazendo ali uso de correção de solo, buscando a fertilização do solo apropriada. Então, assim, todo o processo, Rayane, inclui assim, diversos procedimentos, diversos fatores, né, e que o produtor tem se profissionalizado cada vez mais, se tornado cada vez mais eficiente, né, e que tem elevado esse nível de produção, não somente do milho, mas dos grãos de forma geral aqui no estado, trazendo esse destaque, né, de Goiás
em nível nacional. Quando se fala de agronegócio, Goiás é um dos primeiros que são mencionados. Agora, quando a gente fala desses números, Cristiane, mesmo com os bons resultados, com bons números, o que ainda é importante o produtor estar atento, o produtor manter ali o nível de atenção? É muito importante o produtor continuar buscando essa tecnificação, o planejamento, essa programação, ela é essencial para a eficiência e sucesso de qualquer sistema produtivo. Então, ele precisa estar atento, sim, às condições climáticas, né, aos prognósticos climáticos e também às condições de mercados para negociar a sua produção, a sua safra de forma mais rentável possível e isso ele possui ferramentas para essas negociações, né, que auxiliam bastante, como travas, né, que auxiliam muito para que ele não tenha prejuízo, porque o prejuízo do produtor reflete em prejuízo para o Estado. Sim. Então, assim, e a Secretaria de Agricultura trabalha muito nesse sentido de trazer informações para o produtor. Nós temos aí alguns veículos de informação, o próprio site da Secretaria, nós temos boletins informativos, né, as nossas redes sociais que trazem informações também para que esse produtor, um gestor, né, e até os demais investidores possam estar acompanhando o cenário, os mercados, a dinâmica, né, de todos os processos que envolvem as tomadas de decisões tão importantes, né, nessa atividade de produção, não só do milho, mas de qualquer outra cadeia produtiva. Uhum. E quando a gente fala do etanol de milho, tem sido destaque também em Goiás. Como que essa cadeia vem se desenvolvendo? A gente percebe que é uma cadeia que está crescendo de uma forma bastante acelerada. Temos visto aí novas plantas sendo instaladas no estado de Goiás, projetos já em andamento e isso tem fortalecido de forma significativa para o crescimento dessa produção do biocombustível, né, uma energia renovável, né, uma energia limpa que tem uma forte tendência de crescimento aqui no estado e quando nós temos a implantação de uma usina, de uma planta para processar um determinado produto, automaticamente essa planta atrai mais produtores ali para a região. Isso promove o desenvolvimento de toda aquela localidade, né? Então, para a produção do etanol de milho, a partir do milho, nós temos visto aí que tem tido essas novas usinas, né? E que algumas em processo de implantação, outras como projetos ainda, mas Sim. que já estão movimentando toda o setor produtivo, né, que está aí já pensando e se planejando para investir e ampliar a produção do milho no estado de Goiás. E querendo ou não, o crescimento, né, dessas usinas propicia uma tranquilidade maior para o produtor de milho. Sem dúvida, porque daí traz garantia, né, da comercialização da sua produção, né, e é um dos principais pontos para um produtor. Ele, depois de todo o investimento que é realizado para produzir o milho ou em qualquer outra atividade, o produtor precisa ter essa garantia de que vai comercializar a sua produção e comercializar bem, né, em valores que tragam margens rentáveis para ele dar continuidade e continuar investindo na sua produção. Então, Cristiane, para a gente finalizar a nossa prosa, você está vendo que passa rápido? Rápido. A gente começou agora, gente, e já está acabando. Vocês estão vendo? Prosa boa é assim. Passa rapidão. Para a gente finalizar, Cristiane, então a gente pode dizer que a gente pode finalizar falando para os nossos telespectadores que a expectativa é boa, a perspectiva também, né? Tem mais alguma coisa que você acha importante a gente levar para o pessoal de casa diante de toda essa percepção? Sem dúvida. Eu gostaria de reforçar esse trabalho que a Secretaria de Agricultura e Pecuária traz, de trazer informações para
para os produtores, também para os gestores, investidores, inclusive para os estudantes, que são os nossos informativos especiais, que trazem dados e indicadores de diversas cadeias produtivas. Nós temos ali a publicação mensal do Agro em Dados, né, que traz infográficos e diversos indicadores, cotações e análises de mercado que auxiliam de forma significativa para um produtor tomar decisões. Nós trazemos, inclusive, para outras cadeias de menor expressividade, né, e que pode trazer ali um direcionamento para aquele produtor que ainda está pensando, decidindo se vai implementar ou não uma determinada produção, né? E para o milho, todos os meses nós temos a publicação com essas informações, com essas análises de mercado que auxiliam de forma bem representativa para o produtor. Perfeito. Cristiane, quero agradecer a sua presença, a sua participação e dizer que aqui nós estamos sempre à disposição para receber vocês, para receber a SEAPA de modo geral, para que a gente possa levar essas informações aí relevantes para os nossos telespectadores e também para os nossos produtores. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Rayane, e mais uma vez nos coloco a Secretaria de Agricultura à disposição para trazer essas informações e outros projetos e políticas públicas e programas que a Secretaria oferece para contribuir para a produção, para o produtor e para o desenvolvimento do nosso estado de Goiás. Perfeito. Depois do intervalo a gente continua com música boa aqui no Prosa no Campo. Não sai daí não, viu? Estamos de volta com a agenda de atividades desta semana da Escola de Ciências Médicas e da Vida e da Escola Politécnica e de Artes da PUC Goiás. Entre os dias 23 e 25 de junho, o curso de Agronomia da PUC Goiás marca presença no Simpósio de Savanas Tropicais 2026, promovido pela Embrapa Cerrados. O evento reúne pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais do setor agroambiental para discutir inovação, sustentabilidade e os desafios da produção agrícola em regiões de savana. A presença dos acadêmicos em um evento de relevância nacional e internacional reforça o compromisso da PUC Goiás com uma formação sólida, inovadora e alinhada às demandas contemporâneas do setor agroambiental. Agora, para fechar o programa com música boa, eu recebo aqui no estúdio o cantor Gabriel Viana. Gabriel, seja bem-vindo à nossa prosa. Obrigado, satisfação imensa estar aqui fazendo presença. Obrigado pela oportunidade, viu? Gabriel veio com músico, viu, CJ? Muito obrigada também pela presença. Bom, menino, me conta, quando foi que você começou a cantar? Rapaz, de cantar assim, eu sempre gostei muito, né, da música, sempre gostei muito de cantar. Então, desde os 8 anos de idade, né, com meu avô, na minha cidade natal, na minha cidade interior do Espírito Santo, sempre gostei demais de cantar, né? Então, surgiu ali, né, a vontade de cantar. Foi naquela época ali, com 8 anos de idade, meu avô me apresentou a música, a viola, né? E eu gostei demais. Então você é capixaba? Sou capixaba. Gente, tem quanto tempo você está aqui em Goiânia? Em Goiânia tem 3 anos, vai fazer 3 anos, né? Praticamente 3 anos que a gente está aí na luta, né? Mas foi a música que motivou essa mudança? Você fala de vir para cá, Isso. Né? Foi, principalmente. Bom, e tem outras pessoas, além do seu avô, na família que canta de forma profissional? Profissionalmente, a minha mãe, né, chegou há um tempo atrás, já faz bastante tempo, né, alguns anos, uns bons anos, ela cantava num trio e tal, só que chegou, é uma passagem muito rápida, né, profissionalmente falando, mas assim, de forma profissional, não. Não. Bom, Gabriel, e você começou ali por volta ali dos 8 anos, mas nessa época ainda não era profissional, não? Não. Aí quando que você falou assim, poxa, esse negócio pode dar dinheiro? Foi a época da pandemia, 2019, estava começando, né? 2019 estava começando a pandemia. E aí a gente passou muito tempo dentro de casa. Então dentro de casa você começou a ver, aí eu peguei um violão, comecei a explorar mais, né? Uma coisa que eu tinha deixado de canto ali, sempre gostei muito. E minha mãe falou, cara, eu acho que você tem futuro nesse trem. Eu acho que se você pegar firme, eu acho que... Eu falei assim, então acho que é isso mesmo. E aí, na época eu era indo pro ensino médio e tal,
Então, 2 anos ali pra frente que a gente foi pegar realmente profissional, né? A gente começou em 2019 a encarar profissionalmente mesmo a música, né? Você lembra qual foi, assim, a primeira música? A primeira música. Você CJ lembra? do céu, hein? Agora... Ou as primeiras ali que você... Vamos tentar fazer. Você pode falar, se não souber, domingo de manhã, você sabe? Olha, Então, e faz essa ao vivo ainda. Essa foi a primeira, cara. Foi a primeira música e daí pra frente veio mais um tanto, né? Ai, bom demais, mostra pra nós. E tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Ligue e volte a dormir, depois me liga aqui. E eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que fosse com você causaria tédio. Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel 1000 estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Bom demais, olha só, a gente prefere estar aqui domingo de manhã. Menino. Gabriel, você tem algum contato atualmente com o campo? Você costuma fazer esses rolês final de semana, gostar daquele sossego? Eu vou te falar bem a verdade, é um trem que eu gosto demais. Se eu pudesse, eu morava assim no campo, eu teria minha chácara. Se Deus quiser, eu vou ter, né? O meu canto. Eu sou apaixonado por roça, por natureza, pelo agro. Enfim, eu gosto demais. Mas hoje a minha principal atividade é na cidade, né? Hoje a música é atual, então você, querendo ou não, você tem que estar no meio do povo, no meio da galera. Então hoje, contato direto com o campo, foi a sua pergunta, eu não tenho, mas eu pretendo ter, né? Futuramente a gente ter o nosso cantinho, é bom demais. Isso é muito bom. E você veio para Goiânia recentemente, e aqui é o berço dos artistas sertanejos, né? Tem alguém nesse meio aqui que te inspira? Além de, só um adendo rápido, né? Além do canto, a gente compõe também, né? E a composição, ela muda muito as suas referências, porque você tem que estar o tempo todo ouvindo muita coisa para você replicar, né? Sim. Querendo ou não, a composição é isso. Você ouve alguma coisa, replica. Então, minhas referências mudaram muito. Sempre foi Zezé, né? Zezé de Camargo e Luciano. Aí teve uma época do Gustavo também que eu gostava demais, até hoje gosto demais, né? Uma referência master. E hoje, atualmente, é Henrique e Juliano. Né? As duplas assim que eu considero referência de mercado, melodia, as letras são muito bem escolhidas. O repertório hoje é um dos repertórios mais difíceis que tem no mercado, né? Sim. Então, hoje eu acredito que seja a minha maior referência. Tem algum desses artistas que você queira dar uma palhinha pra gente? Tem demais. Vamos na briga feia, né? Puxar, que é Ré menor. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração.
A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração, eu não tava terminando não. A briga foi feia. Ai, gente, é bom música é bom demais, né? Dá uma alegrada, não dá? Ah, demais. Levanta a autoestima, né? Às vezes tá meio desanimado, aí você vai lá, canta uma música e já dá uma alegria, né? Oh, demais da conta. Me conta uma coisa, o que você costuma fazer nas suas horas vagas, quando você não está trabalhando, Quem é o Gabriel fora dos palcos? Rapaz, eu costumo dizer que hoje eu basicamente vivo de música. Por quê? Porque quando eu não estou cantando, eu estou compondo. E quando eu estou compondo, eu estou produzindo alguma coisa. A gente tem guia de composição, né? Atualmente, hoje, os compositores pedem muito, né? Guias de composição. Então, eu trabalho com isso também. A gente trabalha produzindo. Então, assim, basicamente 24 horas. Se não está fazendo nenhum disso, a gente está gravando vídeo, né? Direcionado à música. Então, hoje é 100%, né? Mas o que eu gosto de fazer com o tempo livre, né? Jogar uma bola, né? Tomar uma cerveja, comer um churrasco, né? Às vezes dá um tempinho ali e fala, não, vamos comer um churrasco, ouvir um Zezé, né? Deixa o Zezé cantar lá. Isso é bom demais, né? Bom demais. Agora, Gabriel, a pandemia, ela trouxe uma virada de chave, assim, em todos os aspectos, né? Sim, sim. Em todos os sentidos. No seu caso, foi uma virada de chave para melhor. Sim, sim. Foi onde você começou aí a sua carreira profissional. O que é mais difícil hoje nesse meio, Gabriel, para emplacar uma carreira, para construir uma carreira artística? Eu acho que, assim, a gente pode levar para diversos caminhos, mas eu acho que a palavra que define uma carreira bem-sucedida é a constância. Porque diariamente a gente, como músico mesmo, como cantor, a gente tá o tempo todo tendo cara, vamos deixar esse negócio de canto. Esse negócio é muito difícil. Pessoas te humilham, pessoas não te dão oportunidade. O tempo todo é difícil, é muito difícil. Então, é difícil de manter a constância. Mas se você deixa isso de lado e coloca na cabeça que você precisa ter a constância, eu acho que é aí que tá a virada de chave, sabe? Para o sucesso. Porque com a constância você tem disciplina. Com a disciplina você grava um projeto, você estuda repertório, você o tempo todo tá trabalhando. É a constância, sabe? Então eu acredito, para mim, na minha opinião, o que define aí para ter um sucesso, né? E me conta uma coisa, esse é o segredo? Quando você vai compor, tem essa questão de onde vem a inspiração? O que acontece? A gente tem uma coisa chamada briefing, né? O pessoal fala de briefing, que os artistas, quando a gente tem essa oportunidade do artista ceder o espaço para a gente trabalhar pro repertório dele, a gente tem um briefing, ele dá esse briefing e a gente segue. Normalmente ele fala assim, cara, eu quero uma música mais chiclete, eu quero tipo essa, né? Foi uma direção. Eu quero uma música mais romântica, ou eu quero uma música do campo, eu quero isso. Então ele define o que ele quer e a gente constrói em cima do que ele quer, entendeu? E é basicamente isso. Se você tem o que ele quer, eu quero falar sobre bebida, traição, sobre tal coisa. Faz em cima disso daqui, imagina isso. Essas informações é o que serve pra gente de base para construir. A composição conta muito com inspiração, sim, mas nem sempre. Então, às vezes você tá ali pegando aqui, às vezes sai sem tema, sem briefing, sem nada a gente faz, ou às vezes faz em cima do briefing, enfim, não tem uma lógica exata de como é a composição, sabe? E essas músicas chicletes, elas são mais fáceis de compor? Cara, é complicado, porque tem vezes que demora 3 horas, 2 horas, 1 hora, tem vezes que demora 12, tem música nossa que demorou 12 horas para fazer. Então, assim, depende muito de como a música vem, se ela vem da melodia. É uma variável que você não tem controle. Entendi. Às vezes vem numa melodia, de um acorde que o violeiro puxa, e daí você vai construindo, ou às vezes você vem com a ideia já pronta da melodia. Então, assim, não tem essa definição, sabe? Mas, normalmente, deveria ser, né? Sim. Mais fácil, mais rápido, né, de fazer. Porque até pra gente decorar, né? Sim. É tão rápido, cantou, grudou. Às vezes a gente tá até... Acontece muito com a gente nas redações. Você tá ali concentrado, aí um coleguinha puxa ali alguma coisa, né? Pronto, trem gruda na cabeça, você passa o dia inteiro com aquilo na cabeça, né? E qual foi uma música, assim, que de uma certa forma, te marcou?
Foi uma que você lançou, que você de estava... lançamento? Não exatamente de lançamento, mas uma que você estava ali na resenha com amigos, mandou e o negócio deu aquela embalada. Ah, é uma música que eu gosto demais de cantar nos barzinhos, aonde a gente vai, é Seu Amor Ainda é Tudo, né? Essa música eu gosto demais dela, demais mesmo, é uma música que ela toca, é sentimento, né? Uhum. Vou puxar no... E é minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não passa, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você, daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Bom demais. Gabriel, me conta uma coisa. O pessoal de casa que já está no embalo, que já está curtindo aqui com a gente, qual que é a forma de te encontrar? Como acompanhar o seu trabalho? Pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tá, gente? Quem gostar do nosso trabalho, puder curtir, compartilhar, @Gabriel Viana Cantor, nosso Instagram, né? E de lá você consegue trocar uma ideia com a gente através do direct, né? Mas eu posso deixar o número também? Pode, com certeza. O nosso DDD, ainda tô com o mesmo número, viu, gente? Lá do Espírito Santo, é 27 99 510 7478. Perfeito. Gabriel, muito obrigada por dividir a sua história, a sua trajetória com a gente. Que Deus abençoe muito a sua carreira. Obrigado eu. Gratidão é minha, viu, pelo espaço, pela oportunidade. Essas oportunidades que vocês ofertam pra gente que é artista independente, a gente que tá na luta diária, é muito importante. Então, obrigado é todo meu. CJ, muito obrigada também, viu? Por ter vindo aqui compartilhar com a gente esse toque aí para embalar a nossa prosa. E é claro que eu preciso agradecer também você de casa pelo carinho, pela companhia e dizer que na próxima semana a gente volta, viu? Com mais informação, participação do público e boa prosa por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até lá. Para terminar na alegria da nossa prosa, canta pra gente, Gabriel. Um misão, né? Você não sabe amar e é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração,